No vídeo de hoje tem uma tatuagem de anime numa mão. Tem a primeira sessão de um trampo autoral enorme de Blade Runner. Fiz toda a parte de linha, ficou iradíssimo. Tem a alteração daquele projeto autoral de uma cobra com uma adaga também. Tá ficando muito irado. Tudo isso e muito mais daqui a pouquinho depois da vinheta, então fica aí. Mas antes mesmo de começar, eu quero te pedir para deixar aquele like no vídeo, porque ajuda pra caramba o canal. E se você é novo aqui, se você tá chegando agora, eu te convido a se inscrever e ativar o sininho para receber todas as notificações, porque são 5 vídeos por semana, é bastante conteúdo e assim você não perde, não fica de fora de nada. E por último, me segue lá no meu Instagram, @raontatu, porque eu posto quase todo dia nos stories um material complementar a esse aqui. Você vai poder acompanhar tudo que rola lá e ver meus trabalhos finalizados no feed. Então é isso. Muito obrigado e agora sim, vamos pro vídeo. Hoje é quarta-feira, são 4 horas da tarde. Eu tô aqui em casa pra falar um pouquinho dos últimos dias, né? Que foi bem correria, então eu acabei não conseguindo parar. Mas vamos lá. Na segunda-feira foi dia de tatuar o Plínio. E ele foi fazer um personagem de um anime que eu não conhecia. Vou até aqui ler o nome porque eu não lembro. É o Zenitsu de Kimetsu no Yaiba. É um anime de samurais, assim, aparentemente bem interessante. Eu curti bastante o character design do personagem. Eu tô um pouco desatualizado porque eu sou das antigas. Eu conheço mais os animes antigos. Anime de samurai que eu conheço é Samurai X, Rurouni Kenshin. Até indiquei pra ele que é mais novo, não conhecia. Então a gente trocou uma ideia bacana sobre essas paradas e eu fui tatuar na mão dele esse personagem. Eu fiz uma adaptação de uma arte oficial, na verdade de um estilo, um frame do próprio anime mesmo, em que ele tá em close, assim, com uma cara de possuído. Ele tá, tipo, com os olhos brancos, assim, ensanguentado, assim, numa pose de ação mesmo. E aí eu passei no tablet as linhas a limpo pra fazer o stencil e também dei uma completada na parte de cima do cabelo dele, que tava muito cortado aqui perto da testa, e fiz um frame, uma borda, como se fosse de um quadrinho, só que ele com aquela borda meio riscada, como se fosse um quadrinho de cena de ação mesmo, pra ficar dentro do tema e pra ajudar a integrar no formato da mão dele, formato que é meio retangular ali, mas acompanha também a geografia dessa parte de cima. Então a ideia era justamente ter essa liberdade das bordas do quadrinho pra encaixar certinho ali e aproveitar o melhor da área útil ali da parte de cima da mão. Eu tracei com uma liner 5 e uma liner 9, assim, com mais delicadinhas, e a 9 pra fazer os contornos, principalmente em volta do rosto e em volta do corpo do personagem como um todo, destacando a silhueta dele. E aí o Plínio tem uma pele morena, mas a gente chegou à conclusão juntos, assim, que ainda dava pra jogar bastante cor, desde que o trabalho ficasse bem seguro no contraste, e foi o que eu fiz. Eu trabalhei com um sombreado ali pra destacar umas áreas que estavam mais escuras, uma parte ali das sombras do kimono dele, uns efeitos de brilho no cabelo, então tem umas mechas assim que tem uns brilhozinhos, que eu joguei uma sombrinha bem de leve, e o fundo, que eu fiz uma escurecida na parte de cima que ressalta a parte do cabelo dele, que é clara, já que o fundo fica escuro. E a ideia aqui era trabalhar também com contraste de tonalidades. Ainda que as cores não fiquem tão vivas, eu dei uma tonalizada de azul escuro no fundo, que tem a ver com a cena também. Ele usa uns raios, ele tem um poder de relâmpago, assim, então tem uns relâmpagos azuis. E eu fiz um pouco desse efeito no fundo e depois vim colorindo em tons de marrom e amarelo. Tons de amarelo é alaranjado, assim. O cabelo do personagem e o kimono são amarelos, mas o cabelo nessa cena tá um pouco mais escuro, porque é uma iluminação como se ele estivesse de noite, assim, numa cena escura. E aí tem só a luz do poder dele emitindo, e por isso tem um certo brilho. Então foi isso que eu tentei passar. Usei ali um marrom escuro, um marrom claro e um amarelo ouro com um amarelo canário pra dar esse resultado. Depois eu fui só jogar os branquinhos ali, os detalhezinhos nos olhos, nos triângulos ali do kimono e nos raios pra ele iluminar bem no fundo. Então esse é o resultado final desse projetinho bem bacana de fazer pra começar a semana. E é isso, o Plínio curtiu, ele já conhecia meu trabalho há um tempo, já queria mandar uma de anime, e aí mais uma aí pro portfólio. E aí ontem, na terça-feira, foi dia de começar mais um
um projetão autoral. Esse eu tava ansiosíssimo, eu mostrei a criação dele nos vídeos anteriores. É o Roy, o replicante do filme Blade Runner. Mais um projeto pro Rodrigo Kazuya, editor aqui dos vídeos, que tá fechando o corpo todo comigo. Dessa vez ele tinha aqui o braço direito dele todo liso, a parte do ombro até abaixo do cotovelo. A gente tinha feito algumas tatuagens no antebraço, a ideia era matar toda a parte externa de uma vez num projetão. Então eu preparei o stencil lá, medi várias vezes, imprimi pra fazer o melhor encaixe. Eu já tinha desenhado em cima da foto e do molde que eu tinha tirado do braço, então a ideia é que ele já encaixasse de primeira. E foi assim, a gente conseguiu decalcar, fazer o stencil de primeira. Ele tem um pouco de sorte, assim, que eu nunca precisei refazer muito o stencil dele, a gente sempre consegue tirar de primeira, em compensação com o da Letícia, que é outra editora aqui, trabalha junto com ele, que a gente volta e meia tem que tirar várias vezes até conseguir encaixar. Mas esse foi tranquilo, assim, e apesar de passar pela dobra do cotovelo ali, a parte externa, que tem a torção e tudo mais, eu já planejei o desenho pra encaixar nessa dobrinha, então só precisei fazer algumas correçõezinhas ali de caneta freehand pra acertar umas linhas retas e tal. E falando em linhas retas, esse é um projeto recheado de linhas retas. Eu já tava me amaldiçoando no meio do processo por ter feito uma criação tão complexa assim, mas a verdade é que valeu super a pena, porque não só dá uma profundidade muito foda esse trabalho que eu fiz de perspectiva do cenário, que vai estar aí meio que dentro da figura, atravessando meio que uma transparência de figura e fundo com a figura do Roy, nessa coisa aí da cidade, dessa vibe meio cyberpunk, a cidade toda destruída, com letreiros e tudo mais. E essas linhas de perspectiva que vem da lateral, assim, elas servem como um guia pro olho, pra você focar no centro da imagem, elas todas te jogam pro centro da imagem, e isso dá um dinamismo, dá um destaque muito interessante. Então eu tracei com uma liner 5 e uma liner 14. 14 pra fazer os bolds, os destaques principais, e o 5 pra fazer as linhazinhas, e tinha muita marcação nesse projeto. Diferente dos outros, eu não marquei com sume claro, eu marquei com sume médio, e talvez ele fique até um pouco escuro, assim, na marcação do rosto, até da própria pomba ali, que tem embaixo, na pomba branca, mas eu optei por usar o sume médio, justamente porque a gente optou por fazer a linha toda na primeira sessão. Isso significa que não vou fazer como normalmente eu faço, de marcar tudo pra depois ir finalizando por áreas, porque esse trabalho tá meio que no limiar entre algo que daria pra fazer a linha numa sessão e que não dá. Então a gente resolveu estender um pouquinho, dar uma puxadinha, ele aguentou, foi tranquilo. Então, por isso eu fiz a linha toda na primeira sessão. Qual que é o lance agora? Como nas outras sessões eu vou jogar cor por cima, e ele não vai ter tom de pele, ele vai ter um puta trabalho de variedade de cores ali, né? Vocês viram o projeto, como é que ficou, vai ser bem psicodélico. Então se eu tivesse o sume clarinho, essas cores talvez sobrepusessem a marcação e ficasse muito apagadinho. E eu queria enfatizar, deixar bem marcado as divisões das áreas, assumir isso enquanto linguagem. Por isso eu usei o sume médio, tem que esperar ele cicatrizar pra gente ver o quanto que ele vai dar uma clareadinha. Ele vai dar uma leve clareadinha, mas ainda vai ficar bem presente. Bom, esse é o resultado final aí que vocês estão vendo. É uma sessão que durou 5 horas e meia, mais ou menos, pra traçar tudo, de tão trabalhoso que foi, mas valeu super a pena. Agora a gente vai esperar cicatrizar e vir finalizando a parte de sombra e cores ali, por blocos, por pedaços do desenho. Assim que a gente fizer mais um pouquinho, eu volto aqui e mostro pra vocês. E aí, depois que a gente terminou a nossa sessãozinha ontem, chegou também o Pedro, que já fez um monte de flashes old comigo. Ele fechou o antebraço inteiro de uma vez com flashes old school, fez mais uns outros no braço, e ele tá querendo já fechar o outro antebraço dele. Então ele foi lá no estúdio pra gente tirar um molde. Não tava com contact, que normalmente é o que eu uso, que é o melhor pra fazer, mas eu fiz com plástico filme mesmo, que também dá. É um pouco pior, porque ele é mais mole e tal, mas dá pra fazer. Envolvi o braço dele com plástico filme, desenhei de caneta freehand ali pra estudar a disposição dos desenhos, todas as ideias que ele tinha pra encaixar ali no braço. Aí eu cortei, abri o plástico, planifiquei em cima de uma folha em branca e deu pra poder ter o molde certinho de onde cada desenho tem que encaixar, pra encaixar certinho no braço dele quando a gente for decalcar. Então mais um projetinho vindo aí bem interessante, mais um montão de flashes old. Tudo isso eu vou mostrar pra vocês quando a gente for mandar pra pele, beleza? E bom, é isso, a semana ainda tá rolando, tem mais uns trabalhinhos pra fazer. Agora eu vou ver se eu sento pra adiantar uma alteração de um trabalho aqui que eu já mostro pra vocês, então fica aí. Hoje é quinta-feira, são 1h30 da tarde. Eu tô indo agora pro estúdio pra ter uma conversinha com uma cliente pra fazer um projeto bem bacana. Então a gente vai trocar uma ideia, fazer um molde e tudo mais. E ontem foi dia de alterar aquela arte que eu mostrei na semana passada da criação da cobra com um punhal que vai pra perna da Letícia. Ela vai pegar toda a parte de trás da perna, desde o calcanhar até acima da dobra do joelho. E a Letícia gostou da composição, gostou do formato da cobra, mas ela fez uma série de comentários sobre alguns detalhes de estética, de acabamento mesmo. A gente sempre
sempre acaba trocando uma ideia muito boa, que ela tem umas referências muito legais, ela trabalha com design, com ilustração, então acaba que ela, além de ter as mesmas referências criativas que eu, a gente tem uns gostos muito parecidos. Então ela fez umas sugestões que eu curti, que eu achei que melhoraram bastante a arte, principalmente na paleta de cores da cobra, pra deixar ela um pouco mais psicodélica ali, um degradê que a gente fez de verde até um turquesa, bem bacana. Ela sugeriu uma mudança bem grande no formato, na adaga como um todo. Me mandou uma referência que foi muito maneira de fazer, eu achei que enriqueceu muito o resultado. Eu fiz, além de um formato mais detalhado, umas ranhuras, umas texturas que deixou ela mais rebuscada, até porque vai ser bem grande, então precisa ser mais detalhado. E por último, um acabamento tirando aquelas folhinhas que eu tinha feito, que são mais genéricas, mais padrão desse tipo de trabalho, pra gente fazer um arranjo com umas flores, se eu não me engano é flor de lírio, flor de lis, algumas coisas assim. São umas florezinhas bem delicadinhas, tipo flores do campo, que ficou diferente e dá um contraste bacana entre a parte delicada e a parte mais bruta da cobra e da adaga, então ficou bem legal. Esse é o resultado aí. Agora sim, a arte tá aprovada, tá pronta pra ir pra pele, e na semana que vem eu venho aqui mostrar pra vocês como é que foi essa primeira sessão. Então fica aí. São 3 horas da tarde, eu tô voltando agora do estúdio. Hoje eu dei um pulo rápido lá e foi só pra ter uma conversa com uma cliente nova, pra gente projetar uma tatu que vai fechar todo o antebraço dela. E ela tem umas marquinhas, umas cicatrizes que ela queria cobrir, disfarçar. Lógico que pelo relevo não vai esconder completamente, mas a ideia aqui é ressignificar a área e colocar um desenho que seja bem chamativo pra chamar mais a atenção do olhar mesmo e disfarçar. Eu sugeria ela fazer alguma coisa com florais, flores em geral, por serem orgânicas, a gente consegue distribuir bem, a gente consegue desenhar a forma de uma maneira mais livre para poder ocupar todas as áreas e tudo mais. E ela também curtiu muito a ideia de fazer um coração. Eu tenho até uma outra tatuagem de coração que serviu para cobertura de umas marquinhas no antebraço também, de corte, e aí a gente acabou fazendo uma mistura dessas duas ideias mesmo. Eu esbocei lá na hora de caneta marcadora, caneta freehand no braço dela, então na parte interna do antebraço eu botei um coração, e aí do lado externo, na parte de fora, vai ter uma peônia bem grande que vai dar uma abraçada, uma envolvida no braço, chegando até o outro lado, como se fosse um arranjo em volta do coração. A gente tirou o molde rapidinho lá, eu tirei o molde de contact pra poder planificar, e aí a partir desse molde eu vou fazer o desenho, porque aí dessa forma eu consigo garantir que o desenho vai encaixar certinho da maneira que a gente planejou, vai ocupar todos os espacinhos e ficar por cima, preencher todas as marcas que a gente quer que esconda. Então é isso, tô chegando agora aqui em casa. Eu acho que esse foi a última atividade aqui da semana, porque tá chegando o carnaval, eu não tenho mais nada marcado. Então vou encerrando o videozinho por aqui. Eu espero que você tenha curtido mais esse resumo da semana. Se você gostou, como sempre, não esquece de dar um like e se inscreve no canal, porque são 5 vídeos por semana. Marca no sininho pra receber todas as notificações e não ficar de fora de nada, beleza? Muito obrigado pela audiência, até o próximo vídeo, valeu! Se você gostou desse vídeo e quer ver outros como esse, se inscreve aqui no canal. É só clicar nesse logo redondo que tá aí na tela, dá um like no vídeo que é muito importante, compartilha com outras pessoas que você acha que também vão gostar, comenta aqui embaixo pra gente poder trocar ideia e por último, dá uma olhada nesses 2 vídeos sugeridos aqui na tela, pode ser que você também goste.